Eu quero vos saudar com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, meus amados, vamos ler o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos abstenha a maior abstância. Louvado e agradecido seja Deus. O tema para este vídeo é isso aí, irmão, meus queridos, né? Nós acabamos de ler Malaquias, capítulo 3, versículo 9 e 10. E o que o texto de Malaquias 3, 9 e 10 diz? Exatamente isso que a gente acabou de ler. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Mas o que é que o texto de Malaquias 3, 9 e 10 não diz? Esse é o tema. O que é, meus amados, meus queridos dizimistas, que o texto de Malaquias 3, 9 e 10 não diz? Louvado seja Deus. Mas antes de começar, eu quero fazer uma pergunta a vocês que é bom de Bíblia. Quantos apóstolos Jesus tinha? Quanto? Deixa aí no rodapé aí do vídeo, em nome de Jesus. Você que é bom de Bíblia, você já respondeu, botou aí no rodapé quantos apóstolos Jesus tinha? Agora a segunda pergunta para finalizar. Quais deles eram dizimistas? Qual dos apóstolos de Jesus era dizimista? Qual deles pediram dízimo, pregaram dízimo? Louvado e agradecido seja Deus. Então, essa pergunta é para quem é bom de Bíblia. Quantos apóstolos Jesus tinha e qual deles eram dizimistas? Deixa aí nos rodapés. Deixa aí o seu comentário, bom de Bíblia. Amém? Então, meus queridos, meus amados, veja só. Aqui, esse é o tema. Estou acabando. Louvado seja Deus. Tem pouco tempo aqui para mim. Eu não tenho um aparelho que eu possa falar mais, né? Então, o que o texto de Malaquias 3,9 não diz? O texto de Malaquias 3,9 não diz é exatamente o que vocês, pregadores malaquianos, diz. O que o texto aqui não diz é o que vocês diz nos púlpitos das congregações. Quando vocês diz que quem não dá o dízimo vai vir demônio, devorador, migrador, cortador, atingir a finança de quem não é dizimista, não é isso que o texto está dizendo. O texto não diz isso. Quando vocês dizem que quem não dá o dízimo vai para o inferno, é ladrão de Deus, não é isso que o texto está dizendo. Quando vocês dizem que quem não é dizimista não será salvo, não é isso que o texto diz. O texto não diz isso. O texto não é, para começar, não é para nós cristãos. Me mostra só o versículo da Bíblia, algum cristão dizimando dinheiro. Não precisa ser dinheiro, não. Até mantimento mesmo, algum cristão dizimando. Louvado seja Deus. Vocês não vão me provar nunca. Vocês não vão me provar nunca um cristão dizimando dinheiro ou animal ou plantação. Vocês não vão me provar na Bíblia, cristão. Porque o dízimo está na Bíblia, tá, mas não é cristão. Malaquias, Novo Testamento ou Velho Testamento? Velho Testamento. E por que vocês querem pregar Velho Testamento ou Novo Testamento? O dízimo de Malaquias é lei mosaica ou doutrina dos apóstolos? Lei mosaica. Por que vocês querem trazer lei mosaica para a doutrina dos apóstolos? Se nenhum deles pregaram dízimo, nenhum deles era dizimista, nem recebeu dízimo de ninguém. Se a maneira correta de entrar dinheiro na congregação é em forma de oferta voluntária. E Paulo, Pedro, Mateus, Lucas, nenhum dos apóstolos de Jesus pregaram Malaquias 3,10, porque eles não tinham nem nascido ainda. A igreja, Jesus não tinha nem nascido ainda. Essa ordem de Malaquias, do profeta Malaquias, foi Deus usando para a nação de Israel. O que o texto não diz é que essa ordem é para nós cristãos, não é.
Porque veja só, o 9 diz assim: com maldições sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda. Toda é singular ou plural? Toda é singular, meu irmão. Não é plural. Aqui não está dizendo todas, está dizendo toda. É singular. Então, se é singular, está falando só para uma nação. Que nação é? Brasil. Para o pessoal de Barco Moura. Não. Para o pessoal de Tibiri, Etel Santiago, Bahia, Vazia Nova, Santa Rita. Bahia, é? Não. Está falando para a nação de Israel. E nem esse Israel é mais. É Israel do tempo do profeta Malaquias. Onde existiu o templo. Então aqui está no singular, não está no plural, irmão. Agora se tivesse no plural, se estivesse dizendo assim: robai a mim, vós todas as nações, aí até o Brasil entrava no meio. Você está entendendo? Mas aqui é singular, não é plural. Então o que eu vejo, você que é dizimista, é que você precisa estudar o português. Todos dizimistas precisam estudar português, saber o que é plural e singular. Porque quando você diz que é dizimista fiel, é porque você não sabe o que é plural nem singular. Porque se você soubesse o que é singular, você não estaria dando dízimo. Então você precisa estudar o português, examinar a Bíblia de mente aberta, de coração aberto. Você não tem que engolir tudo que te ensina, sem antes examinar a Escritura. Está acabando o tempo, irmão. Não vai dar para eu me estender muito, não. Tem que examinar na Escritura, não ficar com tudo que o padre, o apóstolo da televisão ensina, não. Porque muitos estão fazendo das ovelhas negócio. Então veja só, meus irmãos, para você entender aqui, Malaquias 3, 9, 10, o próprio livro de Malaquias se explica para você. A própria Bíblia se revela para você. Para você entender Malaquias 3, 9 ou 10, você tem que ler Malaquias capítulo 1. Aí você vai ver que o profeta ali, usado por Deus, está falando para o sacerdote. Para você entender Malaquias capítulo 3, 9, 10, você tem que começar de Malaquias capítulo 1. E ali já está abrindo a tua mente e está mostrando a você que aquela repressão, aquela cobrança era para os sacerdotes que estavam roubando os dízimos, não era para o povo. O ladrão de Malaquias 3:10 era o sacerdote, não era o povo. Então, para você entender Malaquias 3, 9, 10, você tem que ler Malaquias capítulo 1, versículo 1 em diante, e também ler Malaquias capítulo 2, versículo 1 em diante, que ali é o contexto de Malaquias 3, 9, 10. Você pode dar um aleluia por essa palavra, um glória a Deus. Então, meus queridos, só tem gente que nem desenhando, a lavagem cerebral foi tão grande que nem desenhando ele entende. Você quer que eu desenhe aqui que o livro de Malaquias não foi escrito para você? Essa ordem não é para nós. Está no singular e não no plural. Então você precisa ler, estudar português. Para ser todo dizimista precisa de um professor de português. Essa é a verdade. Não fique magoado comigo, não. Porque eu aqui acredito e creio que o Espírito Santo de Deus está me usando para você. Louvado seja Deus. Todos os dizimistas precisam de um professor de português para saber o que é singular e plural. Aqui não está dizendo que essa ordem é para todas as nações. Aqui está dizendo que essa ordem é para toda a nação. Está no singular, não está no plural. Então, meus queridos, meus amados, este é o tema, o assunto que Deus tocou no meu coração para gravar para você.